Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Joseone Silva para mais um episódio do programa EBD em Síntese Podcast. Este programa é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Educação, de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre do ano de 2024, lições bíblicas na área de eclesiologia, a doutrina da igreja. Professor Joseone, a paz do Senhor, é um prazer estar com você em mais um episódio do programa Evidência Síntese Podcast. Pai Senhor, Pastor Fábio, Pai Senhor, professores, alunos, estamos juntos para mais uma lição de número 8, lição muito maravilhosa desse primeiro trimestre. Amém, meus irmãos. Estamos hoje aqui para estudar com vocês a lição de número 8, que será estudada no dia 25 de fevereiro de 2024, em nossas classes da Escola Dominical de forma presencial. O título da lição 8 é A Disciplina na Igreja. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Professor Joseone, suas considerações iniciais e que objetivos nós temos nesta lição de hoje. A lição ela é clara, o texto já deixou bem claro, é verdade prática, que a lição tem um caráter de Cristo, e a gente temos que obedecer às disciplinas, dependendo do nosso grau de erro ou circunstância. Então, nosso objetivo ele vai mostrar, no primeiro tópico, a necessidade da disciplina na igreja. No nosso tópico 2, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E nosso tópico 3 tem apresentar as diferentes formas de disciplina alencadas na Bíblia. Então, isso mostra nosso caráter como cristão. É verdade, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 13. Inclusive, aqui nos versículos 5 e 6 de Hebreus 12, o escritor aos Hebreus cita Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 12, para falar sobre a necessidade e a importância da disciplina. Esta que é uma prática indispensável para a igreja, pois a disciplina ela tem um propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. A disciplina sempre existiu no meio do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento também não é diferente. Nós, muitas vezes, não gostamos da disciplina, e, às vezes, muitas igrejas têm esquecido essa prática, muitas igrejas têm negligenciado a prática da disciplina. No entanto, ela é necessária, ela é uma recomendação bíblica importante para a saúde espiritual do corpo de Cristo, da igreja local. Então, quando uma igreja negligencia a disciplina, ela se torna um mero grupo social e o resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. A palavra-chave da nossa lição de hoje, meus irmãos, é disciplina. Professor Joseone, aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre a necessidade da disciplina bíblica e é importante nós começarmos o comentário desta lição mostrando aos nossos alunos que nós somos filhos de um Deus santo e nos relacionamos com um Deus santo, não é isso? Isso mesmo. É tanto que essa palavra disciplina, ela tem como objetivo com a instrução, com o treinamento.
a educação e a própria disciplina. É tanto que o comentarista ele colocou Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45, nesse contexto, que como Deus é santo, ele também se importa com seus atributos morais, que nós também sejamos santos. Porque eu, Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis, porque eu sou santo. Lá em Salmos 99, ele diz assim: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai o seu santo nome, pois o Senhor nosso Deus é santo. Interessante que nesses atributos morais de Deus, eles podem ter um sentido de santidade, justiça, misericórdia, sabedoria e amor. Então, Deus, ele é santo e ele exige dos seus servos, também está lá em Levítico, capítulo 19, sejam santos também. E lá em Pedro, ele deixou bem claro que nós somos sacerdócio real. O sacerdote, ele tinha a possibilidade também de ser santo e deseja de igual modo que todos aqueles que aceitam ele sejam santos. Ele é misericordioso, ele reivindica para que nós sejamos também misericordiosos. Então, Deus, ele, como ele é santo, ele exige isso de nós nessa santidade. E quando a gente é santo, jamais podemos errar. E quando erramos, devemos aceitar a disciplina, que é a repreensão ou até mesmo um treinamento para nos instruir melhor nesse ponto onde estamos errando. É verdade, Deus é santo e todos nós que nos relacionamos com Deus devemos também tremer diante da santidade do Senhor. Jesus, quando ele ensinou sobre o Pai Nosso, ele disse: santificado seja o teu nome. Devemos reconhecer a santidade de Deus. E quando nós, pecadores, estamos diante da presença de Deus, devemos ter aquele sentimento semelhante ao que teve Pedro. E diz a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, diante da santidade de Deus, o homem deve reconhecer a sua pecaminosidade. Isaías, quando teve aquela visão do Senhor no alto e sublime trono, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ao nos relacionarmos com Deus, a gente, diante da santidade, da pureza de Deus, a gente tem que sentir a nossa pecaminosidade. Então, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. O professor Josiane já falou aqui, lá em Levítico, capítulo 11, Pedro também cita Levítico, capítulo 11, dizendo, né, assim como Deus é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então, a igreja, ela é santa, é sacerdócio real, nação santa. Então, a santidade é uma das marcas registradas do cristão, do caráter cristão. No tópico 1.2 da nossa lição, fala que a igreja é santa. Então, Deus é santo e a igreja também deve ser santa. O apóstolo Pedro cita Levítico, capítulo 11, e Pedro diz em 1 Pedro 1,16: Sede santos, porque eu sou santo. A igreja é a nação santa e, como tal, ela deve se comportar. Então, ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que esse povo fosse separado. O povo de Deus tem que ser santo, tem que ser separado do pecado, né? Para que, como diz Hebreus 12:10, a disciplina ela é para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. É interessante o que o escritor aos Hebreus diz aqui em Hebreus 12:10, né, que a disciplina é para o nosso próprio bem, a fim de sermos
participantes da sua santidade. Professor Joseone, o que é que significa ser santo? Conforme o comentarista coloca aqui, o termo grego para santidade. O termo grego é hagios, né, que é santo, separado, e em outros termos também significa kadosh, que é aquela pessoa que foi separado para alguma coisa. É tanto que Pedro, ele utiliza na sua primeira carta, capítulo 2 versículo 5, vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, temos a obrigação de sermos santos, na realidade, não só de nome, né? Pois Deus, ele julga conforme, certo? As nossas ações. E o termo mostra, lá em Salmos 112, versículo 1, que o temor do Senhor também está ligado à obediência, também está ligado à santidade. Então, quando o apóstolo diz, sede santo porque eu sou santo, ou seja, a gente fomos separados para algo, então a gente fomos separados para temor a Deus. Isso, então, a ideia bíblica de santidade significa separado, consagrado para uso do Senhor, porque Deus é santo, devemos também ser santos. E quando a igreja não disciplina, conforme o tópico 1.3, existem vários problemas. A santidade, ela faz parte da identidade do cristão. 1 Tessalonicenses 4:3 diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer que sejamos santos. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a falta de disciplina, ela acaba embotando essa identidade santa do cristão e da igreja. Já lemos aqui Hebreus 12:10, a parte B, que diz que a disciplina ela faz com que sejamos participantes da sua identidade. É interessante nós observarmos no Antigo Testamento, na época do profeta Ezequiel, em que o povo estava em pecado e por isso Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. E Ezequiel deixa muito claro que aquele povo não mais reconhecia o limite que separava o sagrado do profano. O povo já não fazia mais a distinção entre o sagrado e o profano. Ezequiel 22:26 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Então, a liderança da igreja, os pastores, os mestres, aqueles que estão à frente do rebanho, devem ensinar ao povo de Deus a diferença entre o santo e o profano. Devem ensinar ao povo a distinção entre aquilo que é puro e impuro. Então, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se uma igreja mundana, como a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 a 22, Jesus repreendeu a igreja de Tiatira, dizendo assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, a igreja de Tiatira, ela recebeu sérias advertências de Jesus por causa do comportamento mundano daquele povo, se dando a prática da imoralidade sexual e da idolatria.
Professor Josione, no tópico 2 da nossa lição, fala do propósito da disciplina bíblica, de que forma a disciplina bíblica mantém a honra de Cristo. Primeiro ponto é essencial, é honrar a Cristo, né? Então, quando eu sou corrigido, né, que o pecado ele é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado nesse ponto. É tanto que lá em Romanos, capítulo 2, verso 24, ele diz: porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, nesse ponto, Deus estava sendo desonrado. Então, o tratamento do pecado, ele pode desonrar, comprometer tanto a Cristo como o nosso testemunho cristão. Então, como Paulo evidenciou na igreja de Corinto, que lá tinha várias situações, vários prejúrios, a imoralidade, a idolatria, então ele usou a repreensão. E na lição, no textuário, capítulo 12, versículo 7, ele diz que nós devemos suportar a, a, a repreensão. Então, na igreja de Corinto, um grupo de crentes era imaturos, carnais, uma série de medidas que Paulo usou, disciplina da parte dele para repreender muitos irmãos. Ele mesmo queria manter os costumes na igreja e as pessoas praticavam essas práticas mundanas e estavam desonrando a Cristo nesse ponto. Então, Paulo cuidou dessas medidas e repreendeu a vigor mesmo, e se não repreendemos hoje em dia, infelizmente, quando essa repreensão ela não é aplicada, e para muitos, essa disciplina, ela tem uma forma de repulsa, de negativo, né? Ao inverso mesmo de ser de disciplina. Então, quando a gente é repreendido, até o termo original, o aprendiz, discípulo, torna a gente verdadeiro. Então, o alvo verdadeiro de disciplina é ajudar o crente a ser disciplinado e honrar a Cristo. Esse é o principal propósito. É verdade. Quando um crente ele dá mau testemunho cristão, quando ele vive na prática do pecado, faz com que as pessoas do mundo falem mal dele, falem mal da igreja, falem mal de Deus, né? Blasfeme o nome de Deus, como diz Romanos 2:24. Os gentios blasfemavam o nome de Deus por causa dos judeus que tinham um comportamento pecaminoso. Então, nós, pelo contrário, devemos viver em santidade. A igreja deve praticar a disciplina para que assim o nome de Cristo seja honrado diante da comunidade. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Quando o crente dá bom testemunho cristão, as pessoas do mundo vão glorificar o nosso Pai que estás nos céus. Mas, por outro lado, quando o crente dá mau testemunho, é indisciplinado e vive na prática do pecado, o nome do Senhor é blasfemado diante dos pagãos. Um segundo propósito da disciplina, além de honrar a Cristo, é frear o comportamento pecaminoso. O corpo, ele é composto de todos os seus membros que estão interligados. Então, se um dos membros está enfermo, se um dos membros está doente, ele precisa ser tratado para que aquela enfermidade, para que aquele germe do pecado não se espalhe de forma sistêmica por todo o corpo e assim venha causar uma metástase e adoecer todo o corpo. Então, o pecado é algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Quando Paulo estava tratando da disciplina daquele jovem que praticava imoralidade sexual e incesto lá em Corinto, Paulo disse em 1 Coríntios 5:6: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, por mais que alguém ache, mas ali é só uma pessoa, é só aquele irmão, é só aquela irmã que está com aquele comportamento pecaminoso, que vive na prática do pecado, deixa isso para lá, não vá se meter com isso, não. Mas o comportamento pecaminoso, o mau testemunho de um dos membros vai afetar todo o corpo, vai afetar toda a igreja.
Então, professor Joseone, a disciplina tem o propósito de honrar Cristo, de frear o comportamento pecaminoso, e aqui no tópico 2.3 diz que um dos propósitos da disciplina é não tolerar a prática do pecado. Você também, aí, com esse capítulo 5, versículo 6, que um só ele pode contagiar todo mundo, né? Então, a reputação da igreja era como é que ela pode ser perante o mundo, né? Numa situação dessa. Então, a igreja que ela tolera a pecado, certo? É conhecida na vida de seus membros, traz um escárnio, assim, necessariamente para o evangelho. Mas quando a disciplina ela é aplicada com amor, o bom conceito da igreja é mantido. Uma das maneiras do mundo saber que a igreja repele o pecado é todos observar a disciplina, porque a disciplina ela não é objeto para remover ninguém, não, pelo contrário, ela é para trazer as pessoas como um aprendiz, para ter providência e até que aquela pessoa seja corrigida por falta de doutrina. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: geralmente, se tirar entre vós fornicação, certo? Tal, que ainda entre os gentios é observado. Então, isso mostra que o pecado, ela enfraquece a igreja, como está em Coríntios. Tolerar o pecado não é aceitável, nem dentro e nem fora da igreja. Você já citou isso na carta lá de Tiatira, capítulo 2, versículo 20. O que tolera o tolo despreza a correção de seu pai, lá em Provérbios 15, 5. Mas o que observa a repreensão prudentemente se fartará. Então, temos que lançar fora esse fermento velho, né, porque o pecado ele infecta toda a congregação, e uma vez que Acã ele pecou, lá em Josué, ele sofreu uma consequência grave, gravíssima, né? Então, assim, o pecado age inicialmente, então todo crente ele deve evitar, e a igreja, assim, repreender para não tolerar o pecado dentro da igreja, para que o mundo saiba que a igreja, ela repreende, ela disciplina aquele que pratica tal coisa. É verdade. Temos que levar a sério o evangelho, a igreja tem que ser séria, o crente tem que ser sério, e não podemos cair no mesmo erro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava muito influenciada pela pecaminosidade da sociedade e estava tolerando na igreja um dos seus membros cometer pecado de incesto. Havia um jovem na igreja de Corinto que estava com um comportamento pior do que o comportamento das pessoas do mundo. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, ele diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Infelizmente, a igreja de Corinto estava tolerando esse rapaz, esse membro da igreja, que estava com um comportamento pecaminoso ainda pior do que o mundo. Então, apóstolo Paulo orientou aquela igreja para que aquela igreja não tolerasse a prática desse pecado no meio do povo de Deus. Aqui no tópico 3 da nossa lição, fala das formas de disciplina bíblica. Então, tem 3 subtópicos, mostrando a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Então, tem 3 situações aqui: correção, restauração e exclusão. A disciplina como forma de correção é bem documentada nas Escrituras, e a Bíblia Sagrada mostra a necessidade de sermos corrigidos, de sermos admoestados. Inclusive, a Bíblia diz no Novo Testamento, né, que devemos admoestar os desordeiros. A admoestação, ela é necessária na vida de todos nós. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos.
E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, como filhos de Deus, é natural que o nosso Pai Celestial nos admoeste, nos corrija, porque todos os crentes, de alguma forma, têm a necessidade de ser corrigido em algum momento. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Então, um ato pecaminoso isolado vai crescendo, se avolumando e se tornando aí uma prática, um vício que vai destruir a vida espiritual daquele membro e ainda vai contaminar e contagiar negativamente outros membros, né? Então, a disciplina ela precisa ser praticada como forma de admoestação e de correção de comportamentos pecaminosos. Mas, professor Joseone, aqui no tópico 3.2, diz que a disciplina também tem o propósito de restaurar a pessoa que está em pecado. Isso mesmo. O interessante é que a disciplina, ela tanto pode ser preventiva como corretiva, né? A Isso. preventiva, a preventiva já é para você evitar que surjam males entre o povo, né? A corretiva, ela já é mais dura, já é mais branda, já é mais densa. Então, vale lembrar que todos nós somos passíveis de erros. Isso aí é fato, né? Mas quando erramos, desejamos receber misericórdia por parte daqueles que nos julgam, né? Então, isso é uma restauração. Isso posto que devemos cometemos atos faltosos, sem contudo deixarmos de aplicar a verdadeira disciplina. Quando a gente lê Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 14, Paulo, ele repreende Pedro, né? E lá no capítulo 6, versículo 1, ele diz que quando o irmão peca e for repreendido em alguma falta, nós que somos espirituais, né, restaurar o irmão em espírito de mansidão e considerai também que nós também somos sujeitos a tentações. E o mais interessante é, Jesus usou esse texto lá em Mateus capítulo 15. Se tem irmão pecar, né? Então, trata do problema aí de uma disciplina. A disciplina, ela tem principal ponto. Não pegou, a gente vai lá e tenta restaurar aquele que a disciplina, como já foi citado, não é para expulsar ninguém da igreja, que é nosso próximo subtópico. Mas, caso haja necessidade, aí sim, Jesus disse, vai lá e repreende aquele irmão. Mas se ele não lhe ouvir, aí há outro tipo de correção para aquele ato faltoso, como o Senhor disse. Se o pecado for por natureza, compromete toda a igreja. Então, por isso, nós temos que repreender aquele que está nessa prática, como Paulo repreendeu os coríntios, como Paulo repreendeu a Pedro, e foi bem instruído, e foi bem recebido, e foi aceito aquelas repreensões. Isso, o grau da disciplina, a contundência da disciplina tem que ser proporcional à falta, né, e ao pecado daquele membro que está em pecado. Então, num primeiro momento, vamos dizer assim, para faltas, né, mais leves, então tem a admoestação, tem a correção, tem a orientação, seria aquela disciplina mais educativa para corrigir rumos, né, para orientar as pessoas a andarem no caminho certo, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. E quando a pessoa não atende essa disciplina corretiva, em forma de admoestação, aí e peca e permanece no erro, aí tem que ter a disciplina aí mais contundente para poder restaurar esta pessoa à condição original. Então, já tem uma disciplina um pouco mais forte no sentido de restaurar essa pessoa. E quando a pessoa não aceita a demonstração, não aceita ser corrigida, quando a pessoa não aceita essa correção e essa disciplina e decide permanecer relutante à disciplina, fica recalcitrante, né, à disciplina da igreja,
aí tem que partir para uma atitude mais extrema da igreja, que é a exclusão. Nenhuma igreja pratica a exclusão de membros ou a excomunhão de membros com alegria, de maneira nenhuma, mas ela às vezes é necessária. Às vezes tem determinado membro do corpo que está ali com um câncer e não tem mais jeito de restauração, não quer ser restaurado, e aquilo ameaça contagiar todo o corpo numa verdadeira metástase. Então, para salvar todo o corpo, para salvar a igreja, às vezes é necessário a excomunhão ou a exclusão de algum membro. Então, esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica, isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 5,13, ao se referir àquele jovem que estava praticando o pecado de incesto na igreja, Paulo disse: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Jesus também ensinou esse tipo de disciplina, ou seja, a excomunhão, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 17, e dizendo assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus mostra aqui, confere autoridade espiritual à igreja para praticar a excomunhão daquele membro que não quer de maneira alguma ser admoestado, não quer de maneira nenhuma ser corrigido, não quer de maneira nenhuma abandonar a prática do pecado. Então, para salvar todo o corpo, às vezes é necessário amputar um dos membros que estão doentes e que se recusa ao tratamento, que se recusa à mudança. Então, num primeiro momento, a igreja ela trabalha em caráter educativo, admoestando, ensinando, advertindo, e se alguém não quer, ainda cai na prática do pecado. Paulo disse em Gálatas 6:1: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, sempre a igreja tem que tratar esses irmãos faltosos com espírito de brandura, com longanimidade, visando a restauração da pessoa. Mas, às vezes, infelizmente, tem pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus, não querem se consertar e continuam em rebeldia na prática do pecado, e a excomunhão vamos dizer assim, a medida mais extrema que a igreja pratica, desligando a pessoa do seu rol de membros. Professor Joseone, suas considerações finais. Só lembrando, eu falo que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele deixou bem claro, né? E dentre estes homens, Emineu e Alexandre, aos quais eu entreguei a Satanás para serem castigados a não blasfemarem mais contra o Senhor. Ou seja, ele tirou aqueles irmãos que estavam blasfemando no meio da igreja, né? Graças a Deus, essa lição maravilhosa. A disciplina na igreja, ela é bíblica, ela deve ser administrada com amor. Aquilo, como o senhor falou bem, não quiser ser corrigido, então temos que usar a correção, como foi falado, extrema, e é aprovada por Deus, que Deus, lá em João capítulo 3, versículo 17, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas se aquele não quer ser repreendido, não quer ser disciplinado, não quer ser instruído, infelizmente, como Jesus falou, tem que cortar o mal pela raiz e lançar fora. Então, a repreensão ela serve para isso, para nos instruir, para nos orientar e seguir um caminho.
ao caminho de sermos ligados no céu e sermos ligados na terra, como também faz parte da oração do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Santificado seja o teu nome, tanto na terra como no céu. É isso, meus irmãos. A disciplina sempre existiu no meio do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e hoje em dia não é diferente. Se somos filhos de Deus, devemos deixar ser admoestados pelo Senhor. E Deus, através da sua palavra e da liderança da igreja, nos admoesta no dia a dia, corrige rumos que precisam ser corrigidos para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Mas se alguém faltar em alguma coisa, devemos, como Paulo disse em Gálatas 6:1, com espírito de brandura, com longanimidade, disciplinar, mas com amor, com brandura, com longanimidade, a fim de restaurar aquele irmão, aquela irmã, a comunhão com a igreja e a comunhão com Deus, para que assim continue na caminhada. Mas, infelizmente, em alguns casos, tem pessoas que não aceitam ser admoestados, não aceitam ser disciplinados para a restauração. Infelizmente, tem pessoas que persistem no erro por rebeldia, e assim aquela pessoa se constitui ali naquele fermento que pode levedar toda a massa. Com seu comportamento rebelde e pecaminoso, ele pode contagiar todo o corpo, toda a igreja e assim prejudicar toda a igreja. Então, para salvar a igreja, às vezes a igreja precisa amputar um dos seus membros. A igreja não faz isso com alegria, sempre é com tristeza, mas é necessário quando isso for preciso, a igreja tem que fazer. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui no canal da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Amém. Senhor, professor Joseone. Assim é, pastor Fábio. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.